Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Estamos juntos começando mais um programa de cuidados paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. E a cada semana a gente é surpreendido com o que as pessoas não sabem e continuam discutindo sem ter base, né? A base de um jornalista não é saber de tudo. O jornalista tem que saber perguntar, porque ele nunca sabe de tudo. E no programa de hoje eu tenho tantas perguntas guardadas porque o assunto é tão importante. Samir Salman, meu parceiro na apresentação desse programa, é um prazer vê-lo. Bioética é uma palavra bonita, mas o que ela significa mesmo, Samir? Eu não vou nem me atrever a falar de bioética, tendo o prazer e a honra de receber aqui um dos pioneiros da bioética brasileira, um médico, um educador, um professor e, acima de tudo, um ser humano ímpar. Então, eu queria agradecer muito a presença do professor Dr. José Eduardo Siqueira com a gente, que vai poder nos explicar o que é bioética. Pois é, antes dele explicar, deixa eu dar uma ideia de por quantos mares navegou já José Eduardo de Siqueira. Doutor em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Bioética pela Universidade do Chile, médico especialista em Cardiologia, grau obtido junto à Sociedade Brasileira de Cardiologia e à Associação Médica Brasileira. Atualmente, professor titular da Escola de Medicina da PUC do Paraná, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, membro titular da Academia Paranaense de Medicina. E, olha, eu poderia seguir e discutir quem tem a carreira maior, ele ou Elton John. Mas como os óculos dele são mais comportados, doutor José de Siqueira, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Isso, para mim é uma alegria muito grande estar com você e com o Samir e discutir um tema. Você disse no meu currículo que eu sou um cardiologista, mas eu já há 20 anos estou vivendo o mundo da bioética. Quer dizer, estou na medicina, dou aula no curso de medicina, mas eu estou introduzindo a disciplina de bioética. Você pergunta o que é bioética. Essa palavra é um neologismo que foi criado por um oncologista americano, vem de bios, vida, e ética, a ética da vida. E esse cidadão, o Potter, foi um gênio, porque ele simplesmente, nessa palavra, construiu um instrumento novo, que é uma ponte, o livro dele chama-se Ponte para o Futuro, é uma ponte entre a ciência e a filosofia, entre os dados objetivos da ciência e a subjetividade dos valores. Então, a bioética, na realidade, ela é uma disciplina essencial, não só nos profissionais da área da saúde, mas em todos os cursos, porque a bioética trata, Vinícius, de uma relação interpessoal. E nós sabemos, lamentavelmente, que a universidade é um ambiente em que está muito dominado pela chamada inteligência lógico-matemática cartesiana, né? É uma coisa que é isso e aquilo. Em medicina, a gente tem muito esse viés de considerar de que tudo que é da medicina baseada em evidência é verdade. Nós temos que considerar que a medicina se exerce, basicamente, o médico serve uma pessoa. Ele foi formado para assistir uma pessoa. Ou seja, a luz está na cabeça da pessoa que nós estamos atendendo. Tem vários filósofos que falaram sobre isso e, lamentavelmente, a ciência ficou muito refém do racionalismo, do positivismo, essa coisa que só o que é objetivo é que é o campo da nossa navegação. Não. A nossa navegação está
no plano do humano. E o humano, Vinícius, o ser humano ele tem uma fatia biológica, uma fatia emocional, psicológica, uma fatia social fundamental e uma fatia espiritual. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje, em síntese, a grande maioria das escolas estão formando gente para tratar de doença. E nós temos que formar gente para tratar de gente. E gente é um ser sensível, que tem sensibilidade, que tem história biográfica. Ou seja, então nós temos que formar um profissional que, além, claro, tem que ter muito domínio técnico, muito conhecimento, mas, basicamente, ele tem que ter essa inteligência intrapessoal para manter um diálogo com o outro. Ele tem que servir esse outro, entendeu? Olha, Samir, eu preciso fazer essa pergunta porque ela tá na alma de todo brasileiro. Ela nunca é dita com todas as letras. O Brasil cresceu ou se descobriu pelos seus direitos através do Código de Defesa do Consumidor. Errado, mas aconteceu. O brasileiro só descobriu os direitos a partir do Código de Defesa do Consumidor. O Brasil discutiu o termo ética e não sabe dizer, quando alguém fala você não é ético, ele está dizendo você está errado. Não, ética não tem a ver com certo e errado. Então, num país em que o próprio termo ética é alguma coisa que não implique em justo ou injusto, verdade ou inverdade, vou citar um exemplo. A ética mafiosa, que é o conjunto de costumes dos mafiosos, dizem: se você me trair, eu mato a sua família. Essa é a minha ética. Não quer dizer que ela é bonita ou ela é certa, mas é um acordo de valores entre grupos ou pessoas, né? Então, num país que a própria definição de ética está deturpada, eu pergunto ao José de Siqueira com todas as letras: bioética implica em certo e errado ou não? Ou implica em perceber as pessoas? É isso que eu quero saber. Maravilha, maravilha, Vinícius. Você toca num assunto que eu acho fundamental. Veja, a origem da palavra ética e a origem da palavra moral tem mais uma é do grego, outra é do latim, mas, na realidade, eu queria, vamos dizer assim, do ponto de vista pedagógico, dizer o seguinte: uma coisa é a moral, a moralidade da sociedade, que são regras que são impostas para que a gente tenha uma convivência civilizada. Eu digo que a moral, Vinícius, vem de fora para dentro. Eu, quando me formei, me entregaram um código, falaram: cara, você tem que atender esses pressupostos aqui do código. É um código imposto, eu tenho que obedecer isso. E a ética, então, esse código vem de fora para dentro. A ética, Vinícius, vem de dentro para fora. Portanto, a bioética é uma reflexão sobre as normas da sociedade. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem atual. Nós estamos vivendo um momento de escuridão ético no país, no mundo, eu diria. Tá? Uma escuridão. Por quê? Porque perdemos os valores. Então, a contribuição que a bioética tem é procurar colocar dentro da sociedade o ingrediente diálogo para construir, para aproximar, diálogo respeitoso. Respeitoso significa o seguinte: eu, como médico, quando vou atender uma pessoa humilde da periferia, eu tenho que descer do meu patamar de semideus e eu tenho que servi-lo. Portanto, eu tenho que manter um diálogo respeitoso para fazer o melhor possível para ele. Não é o melhor possível que eu acho que é o melhor possível que ele acha, entendeu? Então, veja, eu concordo com você, a sociedade humana está vivendo um momento de autoritarismo, de negacionismo, de praticamente isolar o outro. Nós temos que construir a sociedade que inclui uma sociedade plural, uma sociedade que tem maneiras diversas de entender o que é o certo e o que é o errado. Então, para te responder, eu vou te dar uma resposta meio esquisita. A bioética não tem resposta sim ou não. A bioética ela consegue buscar o que a gente chama razoável e prudente através do diálogo, através da conversa. Aí que a gente constrói o caminho, entendeu? É aquela história do poema. Você, caminante não há caminho, há que caminhar.
Nós temos que caminhar. Não existe uma coisa definida. Essa que é a história, entendeu? Aí eu começo a entender, né, Samir, onde é que junta com cuidados paliativos, né? Claro. Também, mas... Claro que sim. Veja, os cuidados paliativos, Vinícius, eu considero, eu sempre digo para os alunos isso, e vejo que eles têm muita sensibilidade. Hein? Cuidados paliativos é a medicina do século XXI. Eu vou te explicar por quê. Nós vivemos um momento em que há um envelhecimento grande da população, no Brasil, inclusive, há uma prevalência extraordinária de doenças crônico-degenerativas que não têm cura e que eu tenho que criar mecanismos para cuidar e não para curar simplesmente. E aí vem aquela questão que eu retomo. O profissional de saúde não deve tratar uma pessoa como uma doença. Ele tem que tratar como um ser humano. E para tratar como um ser humano, só uma equipe multidisciplinar que consegue entender o grau de sofrimento daquele ser humano, que tem 68 anos de idade, que tem uma história biográfica, que teve felicidades, que teve insucesso. É dessa pessoa que nós temos que cuidar. E não simplesmente olhar para a doença dele, se ele tem um câncer no pulmão. Eu sempre brinco com os alunos, quando eles vêm me apresentar um caso. Isso aqui é o caso do leito 45, aquele que tem um carcinoma de células pequenas. Eu falo, eu nunca vi um pulmão andando no corredor do hospital. O que eu vejo é gente andando. Eu preciso atender gente, eu preciso conhecer essa pessoa. Senão, eu não sei tratar essa pessoa. Não basta saber tratar a doença, tem que saber tratar a história biográfica dessa pessoa. É isso mesmo. Isso os cuidados paliativos fazem. Então, veja, nós agora, a grande maioria, inclusive há uma exigência do MEC para que as escolas, os cursos da área da saúde tenham uma disciplina de cuidados paliativos. Porque, veja bem, com esse modelo cartesiano, esse modelo dessa lógica racionalista, a gente acaba só ensinando coisas de método, de habilidades, de pedir exame, etc. E os cuidados paliativos olham para a pessoa integral. Então, há que ter realmente uma disciplina que mostre para o estudante como ele dá uma má notícia. Uma das coisas mais difíceis, Vinícius, é você pegar um menino que está no internato. Agora, por exemplo, eu tenho um filho que é intensivista em São Paulo, e eles têm que ligar para a família e falar por telefone que aquele cidadão que está com Covid está com uma insuficiência respiratória muito grande e que está entubado, mas e que o pulmão ocupou 90%. Ou seja, isso é muito difícil. Então, nós temos que treinar esse pessoal com essa cultura nova, com esse invólucro, com esse conteúdo novo, que é o conteúdo dos cuidados paliativos. Vamos avançar. Não, o Samir já está com a pergunta dele engatilhada, mas ele já conhece a rotina. Ele faz daqui a pouco, depois do intervalo. Obrigado, José Eduardo Siqueira, pela sua explicação muito clara. Eu acho que a gente consegue discutir agora e entender o que é bioética e como ela se junta aos cuidados paliativos. Que a gente retorna em instantes, aguardando, inclusive, a sua pergunta no e-mail cuidadospaliativos@gmail.com. Voltamos com o programa Cuidados Paliativos, aqui na Rádio Brasil Atual, hoje recebendo José Eduardo Siqueira, doutor em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Bioética pela Universidade do Chile, médico especialista em cardiologia, além de uma capivara médica impressionante, porque ele já passou por todos os lugares do mundo. Samir, a gente discutiu um pouquinho de bioética, discutiu um pouquinho de cuidados paliativos no primeiro bloco. Mas eu tenho certeza que você, ouvindo o José Eduardo, também ficou provocado em muitas questões. Por favor.
Eu acho importante o doutor Siqueira nos explicar em que panorama se encontra a bioética no Brasil. Ele, como educador, ele acompanha, ele citou como exemplo no último bloco que há um esforço para a gente incluir os cuidados paliativos no curso de graduação, e eu imagino que esse esforço se estenda à bioética. Eu entendo a bioética uma irmã siamesa dos cuidados paliativos, porque o papel do médico nos cuidados paliativos é de mediação, e ele precisa ter instrumentos e ferramentas, e não é uma mediação movida por papo-terapia, é uma mediação movida por instrumentos que ele coloca todos os valores sobre a mesa do paciente, dos seus familiares, do médico, da instituição que paga, para poder estar habilitado. Como é que está a bioética? Eu sei que o senhor foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, sei do seu papel e do seu empenho pessoal em trazer um pouco de luz para esse país. Hoje, qual que é a situação da bioética no país, olhando desde a graduação à pós-graduação? Como é que o senhor vê? Tá, veja, na minha percepção, eu sou otimista, Samir. Eu vejo que os espaços estão se abrindo, tanto na graduação como na pós-graduação. Se você me perguntar, avançamos muito? Eu diria que nós temos que avançar muito ainda. Por quê? Do ponto de vista histórico, Samir, a bioética começa nos anos 70 do século passado, nos Estados Unidos, de uma maneira muito pragmática, com a cultura anglo-saxônica, da autonomia, etc., da pessoa. Nos anos 80, a gente recebe a contribuição da filosofia, dos sociólogos europeus, e aí a bioética se abre, aí a bioética realmente acaba cumprindo um papel fundamental, que é de ter a percepção de que a função é fazer uma ponte entre a ciência e a filosofia. Nos anos 90, começa a bioética no Brasil. E aí nós introduzimos uma coisa, Samir, é muito curioso isso, porque em 2002 nós tivemos o Congresso Mundial da Associação Internacional de Bioética em Brasília. E o tema central do Congresso era bioética, : poder e injustiça. E quando nós colocamos esse tema, os americanos ficaram espantados. Falaram, como assim? Porque a bioética, para eles, era aquilo que a gente chama de situações emergentes. A bioética é tecnologia, inteligência artificial, genômica. E aí nós falamos para eles, bora, espera um pouquinho. Tem uma coisa no nosso continente que se chama injustiça, desigualdade, iniquidade. Eles tiveram uma resistência muito grande para entender. Então, no ano 2002, nós fizemos um congresso com mais de 56 países presentes, mais de 1.400 participantes, e nós colocamos a questão da injustiça social. Não se pode discutir ética se você não está olhando para a sociedade. Muito bem, o que aconteceu? Em 2005, a Unesco discute a questão de fazer uma declaração universal de bioética e direitos humanos. E aí aconteceu uma coisa extraordinária, Samir. Nós fizemos uma reunião em Montevidéu e publicamos um livro, Estatuto Epistemológico da Bioética. E aí nós colocamos a questão da injustiça que prevalece nesse continente que foi colonizado por português e espanhol. Isso teve uma importância tão grande que, quando a Unesco se reúne em Paris, em outubro de 2005, para fazer a declaração, a voz da América Latina foi ouvida. E, sobretudo, se ganhou importância a necessidade da equidade. Equidade é diferente de igualdade.
Não é dividir o bolo em fatias iguais. Equidade significa você dar mais para aquele que tem menos. Numa sociedade injusta, iníqua, hoje, por exemplo, nós estamos vendo que tem gente pegando comida no lixeiro que está passando, tem um que está fazendo sopa de osso, porque não tem o que comer. Como é que numa sociedade que tem 70% das pessoas vulneráveis, você não vai olhar para isso? E você vai ficar discutindo inteligência artificial, vida no outro planeta. Pô, vamos resolver o problema do nosso planeta, das injustiças que tem aqui, que está na nossa cara, né? Ou seja, como é que você pode pensar em ética se você não olha para a sociedade, se você está de costa para a sociedade? Você tem que olhar para a sociedade. Então, veja, avançou bastante na graduação. Na pós-graduação ainda, Samir, nós estamos com um pouco de dificuldade, eu te confesso. Nós temos 4 ou 5 núcleos no Brasil de pós-graduação, que está formando bastante gente, mas ainda para um país continental como o nosso, eu acho que ainda é pouco. Nós temos que fazer mais ações, inclusive como essa que você está fazendo com o Vinícius, porque a bioética tem que ser aberta para o público. A bioética não foi feita por uma coisa hermética dos acadêmicos. A bioética foi feita para conversar com a comunidade, com a sociedade. A sua fala me trouxe algo muito que eu acho simbólico. Os muito ricos estão preocupados em viajar para o espaço, né? Eles já destruíram a Terra, agora eles querem destruir o universo, né? Eles querem partir. A gente acompanhou as viagens espaciais dos muito ricos para Marte, enfim. Agora, Siqueira, a gente que trabalha com cuidados paliativos acaba tendo um enfrentamento, e um enfrentamento que eu imagino que a gente tem que fugir do maniqueísmo, é a medicina ortodoxa ou a medicina paliativa. Na minha avaliação, nada exclui nada, quer dizer, todas as forças, todos os saberes têm que estar a serviço do paciente, porque é muito reducionista a gente, às vezes, eles querem intuba ou não intuba, essas discussões muito simplistas, às vezes, ainda mais que os cuidados paliativos agora estão sob os holofotes, graças a um serviços dos senadores da CPI da Covid, e que fizeram o desfavor de trazer essa discussão de uma maneira errônea. Na sua avaliação, essa questão da finitude, quando se coloca para o ser humano, entre ele optar em ter uma continuidade de vida, mesmo que seja artificial, ou aceitar o processo da morte como um processo natural da vida. Como é que você acha que a bioética nos ajuda a enfrentar esse tipo de situação? Veja, eu quero começar pelo início da tua formulação. A ideia que é passada é que paliativo é o seguinte: não tem nada mais para fazer. Essa foi, inclusive, a opinião de um médico da CPI, né? Mas não tem nada que fazer, então é paliativo. Veja, a palavra paliativo vem de palium, que significa manto, que os cavaleiros medievais usavam para se proteger da chuva, para se proteger das intempéries. Portanto, palium é proteção da pessoa. Cuidados paliativos é um ramo científico da medicina que tem um rigor científico fantástico. Quem faz cuidados paliativos sabe usar, por exemplo, morfina, sabe fazer hidratação por via subcutânea, sabe conversar, sabe acolher a família. Portanto, não é passar a mão na cabeça e nem segurar a mão. Cuidados paliativos é uma ciência. Tá? Realmente existe uma incompreensão, porque essa palavra traz um estigma. Paliativo é que você não tem nada que fazer. Não, paliativo você tem muito que fazer. E, sobretudo, veja bem, quem primeiro criou o primeiro hóspice do mundo, que foi Cicely Saunders,
Ela diz o seguinte, 1967, você vê que nós estamos chegando tarde nesse bonde, né, Samir? Estamos chegando tarde, meu Deus do céu. Na Europa já 50 tem vários anos. serviços. Nós estamos chegando tarde. Agora, veja bem, o que ela diz? Ela diz assim, eu vou cuidar de você até o último momento. E aí vem a questão da finitude. Veja, o Heidegger dizia o seguinte, nós, seres humanos, somos um ser para a morte. Eu não sei onde é que eu não, ninguém pediu a minha opinião onde que eu vou nascer, onde que eu nasceria, quem eram os meus pais. Eu só tenho uma certeza na vida, que eu vou morrer, que tem um fim. A vida é finita e realmente é o que você falou. A morte faz parte da vida. Aliás, tem vários poemas que dizem isso, né? Tem um poema do Rabindranath Tagore que diz assim: a morte faz parte da vida, é como um caminhar. Você levanta o pé e você vai ter que baixá-lo ao chão. A finitude é um momento que a gente tem que olhar como os paliativistas olham, ou seja, eu vou te dar maior qualidade de vida. E a experiência, você tem muito mais condições de falar sobre isso do que eu, mas os serviços que eu conheço, eu percebo que o grau de satisfação da família, do agradecimento por aquele tipo de cuidado, porque é um momento em que a pessoa está vivendo para se reconciliar com um parente, para perdoar, para acolher o afeto, para ter alguém. Esse momento é absolutamente essencial na vida de todos nós. A vida hoje, a gente vai passando como se fosse um ônibus correndo, como se fosse um trem que vai para não sei aonde. E chega num lugar, que é esse lugar que todos nós vamos chegar, e que tem que ser vivido com dignidade. Então, quando a gente fala morrer com dignidade, significa morrer com vida. Morrer parece um paradoxo, mas, na realidade, isso significa o momento mais precioso daquela pessoa, aqueles dias, aquele período que ela passa, com uma equipe que acolhe e que ninguém está olhando para ele como uma doença, mas como um ser biográfico, a família em torno dele, o carinho. E você sabe o que eu vou falar, os serviços que eu conheço, ô Vinícius, tem, por exemplo, o seguinte, um mural e que tem cartas dos familiares dizendo assim, vocês fizeram o máximo que a gente podia imaginar para o nosso pai. E tem cartas de pacientes que morreram e que disseram o seguinte, eu tive os momentos mais felizes da minha vida com vocês, porque ele teve um momento de se despedir, meu Deus do céu. Entendeu? Ou seja, então, cuidados paliativos significa isso, incorporar que a finitude, que a nossa vida é finita. Aliás, tem uma coisa, a última coisa que eu vou falar, que eu estou falando muito. Veja bem, é por isso que a bioética se alimenta muito da filosofia. Tem uma coisa do Nietzsche, que o Nietzsche diz assim, a lei do eterno retorno, né? Porque você sabe que tem um grupo na Califórnia que está fazendo o seguinte, tem um cara que tem uma doença incurável, congela o cara, né, num tubo de hélio, a menos 170 graus, e vai descongelar o cara daqui a 200 anos, quando vier. Bom, o que significa esse troço? Isso é uma estupidez. Pelo seguinte, você não sabe se o cérebro dele. Porque quando você congela, desidrata o neurônio. Se o cara vier daqui a 200 anos, ele não vai entender nada do que está acontecendo, não tem família, não tem nada. Então, essa coisa da imortalidade é uma besteira muito grande. Então, o Nietzsche diz assim, perceba a tua vida como se você tivesse que repetir isso. Faça o melhor da tua vida, cara. Esse é o momento de você fazer, a vida é finita. Faça o melhor possível da tua vida. Não fica... Foi a última coisa que você disse nesse módulo, que você vai dizer mais daqui a pouco, tá? Então, aguenta aí. Desculpe. Me interrompe, Vinícius. Se eu estiver falando muito, me interrompe. Não, agora eu paro para o intervalo e voltamos já já, porque a conversa está só começando. A gente tem muita coisa para discutir aqui nos cuidados paliativos. Fique ligado.
Nesse retorno, eu quero chamar a sua atenção, que está ouvindo, que o mundo não é tão aleatório como você pensa. O que o Dr. José Eduardo Siqueira está falando, o que o Samir perguntou, o que foi comentado, na verdade, é a espécie humana tentando entender vida e morte e a cada passo descobrindo valores, de maneiras diferentes. Existe uma discussão oportuna no mundo, que é o aspecto econômico, sobre inovação, sobre as capacidades que têm que ser verificadas em pessoas, quais são as habilidades que ele tem que ter, uma boa parte delas técnicas e outras totalmente socioemocionais, né? A discussão sobre vida e morte, sobre igualdade e desigualdade, permeia todos os caminhos da sociedade, não só no desenvolvimento econômico do mundo, buscando uma sociedade que tenha menos diferenças, respeite essas diferenças e diminua desigualdades, como na medicina, através da bioética, quando você tem um crescimento tecnológico muito grande. A gente está vivendo um mundo em que nós estamos descobrindo o nosso valor. Eu só abro essa conversa, e por isso que eu me apaixonei em fazer um programa como esse, Cuidados Paliativos, porque eu percebo o quanto isso é importante para o mundo inteiro nesse momento. A pergunta que eu faço é muito objetiva, doutor José Eduardo. Covid-19 mudou muito na bioética ou não? Covid-19, Vinícius, foi um tapa na nossa cara. Foi um tapa na cara daqueles que imaginam que a ciência sabe tudo. Nós não sabemos nada, cara. Nós só estamos aqui para aprender. Aliás, tem um livro, chama-se O Fim das Certezas. Veja, nós estamos vivendo um momento de profunda incerteza. A cada momento você tem uma cepa nova. E a Covid veio mostrar para a gente o seguinte: sejam humildes, construam o conhecimento para atender as pessoas que estão vulneráveis. A vida é como se fosse uma teia, né? Aliás, o Fritjof Capra fala isso, né? Você vai, ao longo da sua vida, tecendo a sua teia. São teias que vai de filho, neto, amigo, ou seja, emoções, como você falou. Então, nós temos que fazer a ciência para essa pessoa que está vivendo essa teia de informações, de emoções, etc. Você imagina, Vinícius, o grau de sofrimento. Eu vi ontem na CPI um pai fazendo o depoimento que ele teve que o filho dele morreu de Covid. Imagina o seguinte: um filho dele de 24 anos morre, ele não teve condições. A única coisa que ele foi chamado para olhar e dizer que era o filho dele. Colocaram ele num saco e enterraram. Ele não teve tempo de abraçar o filho, de beijar o filho, de conversar com o filho. O que a medicina fez? Fez tudo o que podia fazer, mas é muito pouco, porque nós vivemos num mundo de incertezas. E a Covid, Vinícius, veio o seguinte: nós vamos ter que conviver com isso. Nós vamos ter outras pandemias. Isso é um recado para a academia para dizer o seguinte: vocês são ótimos, vocês são inteligentes, vocês estão usando muita tecnologia, vocês estão usando muito algoritmo. Espera um pouquinho. Olha para o ser humano que vocês têm que atender. E, sobretudo, olha para a finitude, que pode acontecer amanhã com qualquer um de nós. E, se você olhar para isso, você aprende a lição que o Nietzsche quis dizer. Se prepara para isso. Se prepara para isso. E se preparar significa, Vinícius, você fazer da sua vida, cada dia que você dá um passo, você está caminhando para a morte. Parece uma coisa feia de dizer, mas, veja, você está caminhando, de alguma maneira, para completar a sua vida. A completude da vida se faz no momento final da sua existência. Então, veja, é impossível você imaginar que a gente tenha que viver nessa sociedade de consumo, nessa sociedade hedonista, que tem um filósofo coreano que fala assim: sociedade do desempenho. Então, tem que trabalhar, e você não tem momentos para você pensar,
para você abraçar, para você dizer que você ama o teu neto, o teu filho, etc. Nós temos que fazer isso. Entretanto, a sociedade, como diz o Bauman, é uma sociedade líquida. Nós estamos vivendo uma coisa assim, sem valores. Eu me lembro, a última coisa que eu vou falar, porque eu acho que o Samir tem coisa para dizer, é o seguinte: o Bauman foi um dos maiores sociólogos, o último que está vivo é o Edgar Morin, e o Bauman morreu em 2017, e ele dava aula na Inglaterra. Então, os meninos estudantes chegavam para ele e diziam assim: professor, o senhor precisa entrar no Instagram, precisa entrar no Facebook, precisa entrar não sei o quê, porque aí o senhor vai ver que o mundo é outra coisa. E aí o menino disse para ele assim: por exemplo, ontem, professor, eu fiz 400 amigos, que eu entrei e fiz um amigo. E aí o Bauman diz assim: pô, na minha vida, eu estou com 86 anos, eu acho que eu tenho 15 amigos, pô. Um lá em São Paulo, que é o Samir, o outro que é o Vinícius, tem um outro amigo não sei aonde. Agora, por quê? Porque esse garoto que fez 400 amigos num dia, no dia seguinte ele deleta 399. Isso é essa coisa do supérfluo, dessa coisa que não tem sentido. A vida tem que ter sentido. E, para isso, veja bem, a última coisa, agora eu vou falar a última coisa. Veja bem, Viktor Frankl, Vinícius, era um psiquiatra austríaco, judeu, que ficou preso 3 anos em diferentes campos de concentração, e ele viu o grau máximo da deterioração do respeito à dignidade humana. E ele falou: eu tenho que sobreviver porque eu tenho que contar isso. E escreve um livro sobre o sentido da vida. Então, o sentido da vida é você fazer de cada dia o melhor que você puder para o outro. A vida se constrói com o outro. Ninguém vive sozinho. Os caras que querem ir para Marte estão loucos, Samir. Primeiro porque vai e não volta nunca mais. A viagem vai durar não sei quantos anos. Quando ele não volta para a Terra nunca mais, o que o cara vai fazer em Marte? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma provocação agora. Sobre você falar, pelo amor de Deus, você é o convidado e eu me deleito aqui te ouvindo, um prazer, uma honra te ouvir. E é um aprendizado contínuo. Eu vou fazer uma provocação de um colega seu, o querido Diego Gracia, um bioeticista espanhol, que ele, numa última apresentação dele, que a gente encomendou aqui para o Encontro Brasileiro, ele trouxe uma reflexão que eu gostaria de dividir com você agora, que ele, em síntese daquilo que eu compreendi, ele considera que o ataque ao meio ambiente, a violação do meio ambiente, deveria ter a mesma proporcionalidade como é considerado um ataque ao direito humano. Qual é a reflexão que você faz em cima dessa? Ele considera que atacar o meio ambiente, atacar a terra, atacar o local que a gente vive, um crime hediondo, um crime que teria que ter responsabilidade, na medida que é a nossa casa. Né? Sem dúvida. Veja, o Diego realmente, eu vou dizer assim, é o cume da bioética mundial. Né? E o Diego, antes de entrar nessa questão, eu vou fazer duas pequenas lições que eu aprendi com o Diego. Primeira lição, Samir, ele diz assim, olha o que ele diz: as escolas de medicina deveriam ser escolas para ensinar os alunos a deliberar, ao diálogo, e não ao monólogo, de dizer para o outro que ele tem. Primeira coisa, deliberação. Segunda coisa que ele diz, a decisão que os médicos estão tomando se baseia basicamente em dados objetivos, da objetividade científica. E ele diz assim, o dever ético passa por isso, sim, mas passa por valores daquela pessoa. Como é que você vai tomar uma decisão sobre o corpo de uma pessoa se você está desconsiderando a história biográfica dessa pessoa? Então, ele diz assim, uma decisão que vai do conhecimento científico para a decisão técnica é imoral. É imoral, não tem amparo moral.
porque você está fazendo isso para atender uma pessoa que tem valores. Agora, a questão do meio ambiente. Veja, a fonte que o Diego vai beber é em Ranjonas. Ranjonas modificou o imperativo kantiano. O imperativo kantiano dizia assim: o ser humano tem dignidade e, por isso, ele é um fim, o resto é tudo meio. Você pode fazer o que você quiser com o meio. Né? O Ranjonas diz assim: não, a natureza extra-humana tem valor moral tanto quanto o ser humano. E aí vem esse ponto que você colocou e que o Diego defende com um entusiasmo tremendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma destruição do meio ambiente para que alguém, que é um percentual muito pequenininho, tenha lucro, ganhe dinheiro, derruba a floresta e faz pasto. Isso aqui é a nossa casa. Essa turma que está indo para o espaço devia olhar e ver que isso aqui é uma coisa azul, que não existe nenhum outro igual no mundo. Isso aqui é a nossa casa. E olha que vai ter agora essa COP que vai acontecer na Escócia. Se a gente ultrapassar o limite de 1,5 graus a temperatura do planeta, daqui a 30 anos nós não vamos ter vida aqui. A Amazônia vai virar deserto. Então, veja, o que nós estamos fazendo é destruir a nossa casa. E aí tem um problema sério que o Diego me ensinou, que é o seguinte: esse planeta aqui, nós não herdamos de nossos pais para fazer o que a gente quiser. Nós temos a responsabilidade de entregar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, agora, o que a gente está vendo é uma jovenzinha que vai participar da COP para dizer para os grandes cientistas do mundo que tem que salvar esse planeta, porque senão nós não vamos ter vida. É uma menininha que tem 15, 16 anos. Ou seja, nós temos que ouvir a voz dessas pessoas. Sem um meio ambiente saudável, acabou. Não tem algoritmo, não tem coisa nenhuma. E aí vem um problema sério, que nós estamos vivendo um momento de negacionismo da ciência. É um negócio incrível. Por exemplo, no início do século XX, Oswaldo Cruz teve que fazer a batalha da vacina. Agora nós estamos fazendo de novo. Nos Estados Unidos tem um percentual de mais de 25% de gente que não vai tomar vacina. E aí tem uma responsabilidade social, porque se ele não se vacina e toma a doença, ele passa a doença para os outros. Nós temos que ter responsabilidade. E aí vem a ética da responsabilidade de Jonas, que diz isso que você disse do Diego. Ou seja, esse planeta aqui, nós temos que melhorar para entregar para os nossos netos o melhor. Porque tem uma coisa séria, muito séria. O cidadão que está destruindo e que está plantando soja ou que está fazendo pasto, daqui a 50 anos ele vai estar morto. E os netos dele vão estar aqui e vão falar: cara, você fez M desse troço aqui. Você estragou tudo isso aqui. Eu estou sem qualidade de vida, porque o planeta está muito quente, está chovendo muito, está tendo tsunami. Então, essa responsabilidade significa a responsabilidade do cidadão que diz a Adélia Cortina: cidadania ativa. Cidadão ativo é aquele que se preocupa com a nossa casa. Essa é a nossa casa comum. Então, eu concordo com o Diego inteiramente. O que a gente tem aqui muito claro também é que nós estamos num programa em que discute valores. Valores são importantes. E quando a gente discute isso nos cuidados paliativos, na bioética, a gente acaba permeando todas as vidas de todos os seres humanos. Se você está aqui nos ouvindo, muito obrigado. Temos muito a conversar ainda. Fique ligado. Voltamos aqui para o último bloco do Cuidados Paliativos na Rádio Brasil Atual e nessa discussão dos valores que vem alimentando os cuidados paliativos, a bioética, a própria consciência das pessoas e do mundo sobre a nossa finitude. Não lembro direito como começou a minha vida, não sei como ela vai terminar, mas o mais importante é o caminho que eu percorro
e o que eu vivo nesse caminho. Valores que são importantes. José Eduardo de Siqueira, por favor, eu deixo para você responder a pergunta que a gente nunca ia fazer, aquela que passa no seu coração. Por gentileza. A questão que você levanta, Vinícius, o valor é a coisa mais importante. Por quê? O ser humano é o único animal no mundo que tem a capacidade de valorar uma coisa. Se você colocar um jumento na frente de uma tela de Rembrandt, o jumento vai, sei lá o que ele vai fazer. Agora você chora, você se emociona. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma coisa que se chama... Tem um autor que estudou a inteligência emocional, que é isso. Então, o ser humano tem essa capacidade. E nós temos que cultivar isso pelo seguinte: nós estamos olhando o mundo do que ele está nos apresentando fora. Nós temos que olhar para dentro da gente para a gente compreender o universo de valores. E os valores, Vinícius, não são quantificados. Não tem uma régua que mede esse negócio. Se tem uma régua que mede a ureia, a outro que mede a hemoglobina, não tem uma régua que mede o amor, que mede a paz, que mede a empatia, que mede a compaixão. Isso tudo que eu acabei de falar está dentro dos cuidados paliativos. Empatia, acolhimento. Empatia e compaixão significa paixão pelo outro, você absorver aquele momento de sofrimento e fazer com que essa passagem seja a mais tranquila possível. Isso está nos cuidados paliativos. É por isso que há um vínculo entre a bioética e cuidados paliativos. É o exercício da medicina com objetividade científica e com valores humanos. Fantástico, fantástico. Você quer falar, Vinícius? Não, eu estou absorvendo ainda o que ele disse, porque, em poucas palavras, ele deixou um universo para eu pensar e juntar as pontas aqui. Então, juntando cada um dos pedacinhos. Eu acho que a gente teria que fazer muitos programas com o professor, com o doutor Siqueira, porque é um aprendizado contínuo e eu entendo que, nesse momento que o país vive, que o mundo vive, a bioética se faz mais necessária, né? Para funcionar como um contrapeso, como um ato de reflexão para a gente, porque a gente estava conversando em off, ele estava falando da questão da certeza, do fim da certeza. A gente está vivendo uma era de incerteza. Eu quero fazer uma última provocação. Eu tenho como exemplo duas médicas, uma brasileira e uma inglesa. Eu tenho como referência pessoal e vejo que o que moveu essas duas médicas foi a indignação. Uma delas é a doutora Anísio da Silveira, que se rebelou contra o status quo do tratamento psiquiátrico na década de 50 e teve a ousadia de chamar o Prêmio Nobel de Medicina de desgraçado por ter inventado um neurocirurgião português que inventou a lobotomia, e uma nordestina de 1,55 m, enfim. E a indignação dela serviu para mudar algumas páginas do tratamento da esquizofrenia. E a outra é a doutora Cicely Saunders, que, indignada como os pacientes que não respondiam aos tratamentos eram abandonados à própria sorte. E ela também, através da indignação. Então, a provocação que eu faço ao meu querido mestre, ao meu professor, a indignação é a força motriz que nos faz caminhar para frente? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um psicólogo que estudou os diferentes níveis de decisão moral do ser humano e tem um nível que ele chama de pós-convencional, que é o nível de pessoas que saem desse universo pequeno, da objetividade do que eu estou vendo, e encontram caminhos para se indignar contra essa realidade adversa. Você falou, um outro pensador que estudou muito isso,
foi Foucault, vigiar e punir a deshospitalização dos doentes psiquiátricos. Né? E, realmente, veja, nós estamos vivendo um momento em que tudo, Samir, na minha percepção, na realidade que está em torno de nós, nos traz uma indignação profunda. Por quê? Porque eu estou vendo, quando eu saio de casa, eu estou vendo alguém pegando um pedaço do lixo de meu vizinho para ele comer. E eu sei que isso não é um episódio isolado, isso é uma coisa geral. A Adela Cortina descreveu uma coisa muito importante, o último livro dela, aporofobia, que é o desprezo ao pobre. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo num mundo em que a concentração de riqueza está se tornando cada vez mais de um índice pequeno de pessoas e uma enormidade de pessoas que vivendo numa pobreza, numa miséria. E agora você tem que ver os migrantes, os que estão se deslocando, os negros, ou seja, se você não se indignar diante destas coisas que estão acontecendo em torno da gente, você não dá um passo para frente. A indignação é que move você a buscar uma solução para uma coisa que é iníqua, que é injusta. Então, a indignação faz parte, sim, no meu ponto de vista, do exercício da cidadania ativa. Eu faço parte de uma comunidade humana. Perguntaram para o Otávio Paz, qual é a tua nacionalidade? Ele falou, eu pertenço à humanidade. Eu não pertenço a um país, eu pertenço à humanidade. Então, essa noção do global, do humano, é uma noção que vem da indignação. Eu não tenho o direito de ficar preso na minha casa e ligar para ver o Big Brother. Eu não tenho esse direito. O ser humano não pode fazer isso. O ser humano tem que abrir a janela, abrir a porta e olhar o que está acontecendo fora da casa dele. Porque se ele ficar dentro de casa, ele é o que a gente chama de cidadão passivo. Deixa correr. A indignação é que alimenta o mundo. A indignação é que alimenta as pessoas que produziram as grandes transformações. Se você olhar a história, a gente não tem tempo, mas veja, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, o que essas pessoas fizeram? Mudaram a história porque perceberam que a situação era muito indigna e que tinha que ter a busca de uma solução. Solução é um caminho longo ainda, mas a pergunta rápida que eu deixo para uma resposta rápida também é: muito legal, ouvi, entendi, juntei as peças, estou bem convencido, mas me dá 2 ou 3 passos que podemos tomar no Brasil em termos de bioética e cuidados paliativos que sejam efetivos para levar a uma mudança de cenário. Um primeiro passo, não precisa ser 3, só um, professor José Eduardo, porque a gente começa por onde a consertar essa bagunça. Eu poderia resumir dizendo que é isso que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo uma coisa aberta ao público. O que nós estamos fazendo é uma coisa de interesse da comunidade humana. Agora, qual é a responsabilidade do Samir e minha, que estamos dentro da academia? É fazer com que, na academia, a gente forme pessoas com essa sensibilidade para fazer avançar de uma maneira absolutamente segura os cuidados paliativos e a bioética. Mas, deixa eu fazer. Não, mas eu digo, esse programa, Vinícius, eu acho que tem muito mais importância do que o curso todo que eu dou de cardiologia. Mais importante é isso que está sendo feito agora, cara. Muito mais, porque você está atingindo milhões de pessoas. Eu converso com 50 alunos, isso não é nada. Eu queria fazer uma última provocação ao professor, que ele me recitasse o poema do John Donne, que eu amo, eu ouvi ele pela primeira vez com ele. Toda vez que eu ouço esse poema, eu lembro do professor Siqueira. Não sei se ele não for cantar que nem Eduardo Suplicy, eu deixo, entendeu? O resto... Não, mas é importante, porque esse poema é um resumo do nosso sentimento em relação à espécie humana.
Veja, eu não sei se eu vou recordar o poema inteiro. Não, mas um trechinho. Mas basicamente ele diz assim, Vinícius: nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma ilha. Todos nós fazemos parte do oceano e do continente. Toda vez que cai uma pedra e que se dissolve no mar, parte de mim se perdeu. Portanto, diz ele, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti, ser humano. Eles dobram por ti, ser humano, diz o John Donne. Dobram para o outro que sofre. Dobram para o outro que precisa ser cuidado. Não perguntes, porque a nossa função é saber que o outro é mais importante, na realidade, que eu propriamente. O outro como meu paciente, o outro como meu irmão, o outro como meu funcionário, o outro como meu migrante, o outro que está passando fome. Não perguntes por quem. Ele está dobrando por essas pessoas todas. Eu estava lembrando do Hemingway, porque é um pedaço da história... O Hemingway escreveu... Exatamente. Né? É um livro maravilhoso que me deixou entender o momento em que o mundo se tornou pior. Né? Hemingway, Capra, o fotógrafo, Matisse, o fotógrafo, a Revolução Espanhola, antes da Segunda Guerra Mundial, perdemos a ingenuidade, o mundo se transformou em alguma outra coisa, os sinos dobram pela gente, exatamente, isso é muito forte. Vou deixar mais uma provocação. Para encerrar, nós temos mais 2 minutinhos. Diga, professor José. Pode falar. Veja, todas essas pessoas que você mencionou, Vinícius, são pós-convencionais. É um Samir, que é um cara pós-convencional. Pergunta para ele se ele está preocupado com quanto que ele vai ganhar de dinheiro no hospital dele. Ele não está nada disso. Esse cara está querendo cuidar da pessoa. Entendeu? Então, são pessoas pós-convencionais que estão acima. O ser humano não tem preço. Não tem preço. O ser humano tem dignidade. Todas essas pessoas que você citou, do Hemingway, todos eles, tiveram indignação para dizer o seguinte: olha, eu vou dar um tapa na cara de vocês para vocês acordarem para olhar o outro. Vou fazer uma perguntinha rápida para fechar no tempo que a gente tem. José Eduardo Siqueira, eu tenho certeza que, como eu, você tem muitos medos, mas eu tenho certeza que, como eu, você tem algumas certezas e algumas esperanças. Me fala sua maior certeza e sua maior esperança no mundo. Olha, a esperança que eu tenho, Vinícius, são os meus alunos, que eu tenho vários alunos do curso de medicina que, sensibilizados com o sofrimento humano, estão querendo fazer cuidados paliativos. Isso, na minha época, na época do Samir, isso era uma bobagem. A gente nem contava essa possibilidade, porque nós achávamos que nós éramos deuses que curávamos tudo. Então, a minha esperança, Vinícius, é que essa juventude tem sensibilidade para fazer o que a nossa geração não fez. E que a nossa geração está destruindo, essa nova geração vai poder reconstruir. Essa é a minha esperança. Samir, seus agradecimentos ao nosso convidado. Vamos fechar o programa. Com muita alegria aqui, muita honra que eu ouvi o professor. Para mim, ele é um farol, uma referência. Eu comecei a estudar bioética por causa de textos do professor, e para mim sempre é um prazer reencontrá-lo, e espero que em breve, pessoalmente, para eu lhe dar um forte abraço, saudoso. Professor José Eduardo Siqueira, muito obrigado, mas muito obrigado pelo que o senhor deixa na nossa vida. Um grande abraço ao senhor. Grande abraço, obrigado. Obrigado por esse momento de convivência com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Fechamos aqui mais um Cuidados Paliativos. Pode escrever no Cuidados Paliativos, programa@gmail.com. A gente está de volta a semana que vem. Um abraço e até lá.
Você acompanhou Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.